Olá pessoal, meu nome é Débora e esse vídeo foi feito para a matéria de Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental, que é uma matéria lecionada pelo professor André Medeiros de Andrade na pós-graduação em Produção Vegetal da UFVJM. E para apresentar esse tema, né, de geoprocessamento, eu dei o título de Aplicação do Geoprocessamento na Modelagem Espaço-Temporal de Cingonanthus nitens. Para contextualizar, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou formada em agronomia pelo UFVJM e hoje eu curso mestrado em produção vegetal também pela mesma instituição. Eu faço parte do grupo de estudo em agricultura e modelagem ecológica e eu trabalho na linha de pesquisa de mudanças climáticas e de modelagem espaço-temporal na agricultura, sendo orientada pelo professor Ricardo Siqueira. Para iniciar, né, apresentar a minha pesquisa, eu quero falar rapidamente da espécie em estudo, que é a Cingonanthus nitens. Ela é uma sempre-viva. Para quem não conhece, as sempre-vivas são flores secas, que são denominadas assim porque após a coleta, elas ainda mantêm o seu aspecto, né, inalterado, como se essas inflorescências, né, como se essas plantas ainda estivessem vivas. A Cingonanthus nitens, ela é conhecida aí popularmente como capim-dourado, e tem grande importância socioeconômica para as comunidades tradicionais apanhadoras de sempre-vivas, principalmente as comunidades aí na região do Jalapão, Tocantins, e também próximos à Diamantina, na cidade aí de Presidente Kubitschek, onde ela também pode ser conhecida, pode ser encontrada aí com o nome popular de cedinha. E a partir das hastes, e é a partir das hastes dessa planta que são confeccionados então os artesanatos que são muito valorizados no mercado nacional e internacional. Artesanatos esses que podem dar origem a chapéus, acessórios como brincos e vários outros. Como eu disse anteriormente, a linha de pesquisa é mudanças climáticas e modelagem espaço-temporal na agricultura, utilizando ferramentas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto, com o objetivo de predizer os impactos das mudanças climáticas global sobre o potencial de distribuição geográfica e de produtividade da espécie, e analisar aí as áreas adequadas para o estabelecimento dessa espécie. Então, o primeiro passo aí que foi realizado nessa pesquisa, já foi realizado alguns passos preliminares, logicamente, que vão ser revisados e vão ser feitos novamente com maior confiabilidade, mas de início já foi feito, então, o georreferenciamento dessa espécie. Então, aí o primeiro passo realizado foi o georreferenciamento da espécie. Foi utilizado, então, aí bancos de dados e também a revisão de literatura, né? Foram coletadas as coordenadas geográficas da espécie em campo para a confecção dos mapas de ocorrência que foram realizados no ArcGIS. Depois, então, foram feitos os modelos, né, de índice ecoclimático no Climax. O Climax, que é um software que fornece ferramentas para estar estimando o potencial de distribuição geográfico e sazonal de uma espécie, né, de uma espécie aí em relação ao clima. E esse programa ele simula os mecanismos que limitam a distribuição de uma determinada espécie com base aí nos parâmetros ecofisiológicos. E por fim foi feita então a comparação dos locais de ocorrência natural da espécie com aquelas áreas que possuem a adequabilidade climática ou não, né, para a propagação e para a manutenção então dessa espécie, né, o capim-dourado. Existem vários bancos de dados, né, para avaliar, para retirar aí essas informações, mas eu utilizei o GBIF, né, que é o Global Biodiversity Information Facility, que é uma rede de dados financiadas pelos governos do mundo, né, que fornecem o acesso aberto aos dados de biodiversidade, incluindo aí esses dados de ocorrência. Eu vou entrar um pouquinho no site aqui para vocês verem como ele é, né?
pode vir aqui no Google, pesquisar de bife, né? Aqui no caso, eu quero analisar os locais de ocorrência da espécie. E eu vou pesquisar aqui através do nome científico da espécie, né? Que é Sigonanthus nitens. E aqui eu vou ter, então, né, as coordenadas, que é o que eu preciso para poder estar fazendo aí um mapa de coordenadas geográficas dessa espécie, né? Um mapa de ocorrência da espécie. Aqui nesse caso, eu vou mostrar aqui no mapa, a gente tem muitos dados aqui. Você pode perceber que na América do Sul tem vários pontos de ocorrência da espécie. Mas se a gente for parar para perceber aqui na tabela, muitos desses dados são dados de coordenadas dos herbários. Então, não é da espécie em campo, e sim das espécies, dessa espécie em herbários. Então, a gente tem que estar fazendo aí uma análise melhor, né? Peneirando mesmo essas informações para a gente estar utilizando lá, já que a gente quer, já que no meu caso, na minha pesquisa, eu quero as coordenadas em campo. E aí, aqui você vem para poder estar baixando esses dados que já vem até em CSV, tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz na minha coleta de dados, né? Então, eu utilizei o GBIF, mas eu utilizei muito mesmo dados de coordenadas, de dados de revisão bibliográfica, né? De revisão de artigos. Então, aqui eu tenho um mapa que foi realizado aí no ArcGIS. Eu fiz esse mapa de coordenadas geográficas, de ocorrência da espécie. A gente pode perceber que a espécie ela só é encontrada então na América do Sul. Aqui um mapa mais próximo, né? Um mapa só da América do Sul. A gente tem então a ocorrência dessa espécie no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, no Paraguai e na Bolívia, com predominância então dessa espécie no Brasil, ali na região do Jalapão, aqui próximo a Diamantina a gente tem também. E por fim, né, depois foram feitos então os modelos no Climax. O Climax, como eu disse, né, que é uma ferramenta e um software muito bacana. E esses resultados, a gente tem então as áreas de adequação para a espécie. As áreas que a gente vê em vermelho mais intenso são as áreas consideradas muito adequadas, aquelas áreas que possuem então condições climáticas adequadas para a propagação e para a manutenção da espécie. As áreas em vermelho mais claro ou rosa são as áreas adequadas para a propagação da espécie. E aí as áreas em branco são aquelas que são inadequadas. Então a gente pode perceber que a região central, central do hemisfério sul foi aquela que apresentou áreas de adequação climática para a espécie. E quando a gente sobrepõe então os mapas, né, um mapa de ocorrência da espécie com o mapa de adequação climática, a gente pode perceber que os pontos se encontram todos em áreas de adequação climática, áreas ideais para a manutenção dessa espécie. Então, a gente pode considerar aí que o modelo gerado no Climax foi um modelo com alta confiabilidade. Aqui a gente tem, então, um mapa mais próximo, né, da América do Sul, onde a gente pode visualizar melhor, né? Alguns pontos se encontram em áreas consideradas adequadas, mas a maioria aí estão em áreas consideradas muito adequadas para a espécie. Então, gente, é basicamente isso. Como eu disse, ainda estou iniciando, né, na área e iniciando as minhas pesquisas, mas a partir das ferramentas de geoprocessamento eu já tive condições de estar fazendo essas análises iniciais
que vão ser refeitas com certeza para poder melhorar os resultados. Qualquer dúvida, então, vocês podem estar entrando em contato comigo por esse e-mail e eu agradeço muito a atenção de todos. Então, obrigada.